Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar falando um pouco sobre a nossa mente e a importância de nós compreendermos a nossa mente como algo que não nos define e que não nos limita. Isso é muito importante. Na nossa mente, pensamentos são criados, sentimentos são nutridos e estimulados, inclusive através desses pensamentos, e ela é um instrumento que produz sem parar muitos e muitos e muitos pensamentos. Eu venho trabalhando com as pessoas, fazendo perguntas para que elas comecem a se dar conta do quanto elas não são a sua mente. E o quanto dar-se conta disso pode liberar você de uma escravidão, aonde você é levado a um estresse enorme, porque você se identifica de tal maneira com a sua mente que você associa esse movimento da mente com quem você é. E aí fica muito difícil soltar a ansiedade, acessar a paz, acessar a serenidade, acessar equilíbrio. Então, na nossa mente são criados pensamentos. Dos pensamentos são criados sentimentos. E esses sentimentos, como eu já falei, entrou uma coisa no meu olho. Eles orientam a nossa percepção de realidade, que gera novos pensamentos, novas interpretações e novos conceitos. Qual é o problema? O problema é quando nós passamos a acreditar que tudo isso nos representa. Então, quanto mais eu compreendo que a mente tem o seu processo, menos eu me identifico com isso, menos apegada eu fico a isso e mais fácil eu posso sair desses redemoinhos, né? Dessas tempestades criadas pela mente. Tenho falado muito sobre isso porque esse é um ponto muito importante no nosso processo de autoconhecimento. É um ponto fundamental. A nossa vida se torna mais leve quando nós começamos a tomar consciência de que nós não somos a nossa mente. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós deixamos de nos apegar a eles, a protegê-los ou a servi-los ou a alimentá-los, porque essa confusão fica vigente dentro de nós, essa confusão de nós acabarmos sendo iludidos, né, pela mente e acreditarmos que nós somos o que está acontecendo ali dentro. Quando isso fica claro para nós, é possível que a gente possa olhar para a mente e não ir no fluxo dela. O que surge no fluxo da mente? Problemas, dificuldades imensas, um monte de coisas, más interpretações, um monte de coisas que, quando eu não tenho essa noção, isso torna a minha vida muito mais difícil. Porque realmente eu não consigo perceber como é que eu saio dali, se eu não tenho entendimento que aquilo não sou eu. Quando eu tenho entendimento de que aquilo é um processo que anda independente de quem eu sou, eu já não me sinto presa àquele processo. Eu posso vir para o papel de assistir esse processo da mente, sem me apegar a ele. E aí nós começamos a encontrar soluções fora do ambiente aonde essas questões todas difíceis foram criadas. Porque a grande dificuldade que nós enfrentamos nas nossas vidas, geralmente, na grande maioria das vezes, para não dizer todas, é criada pela mente. São criadas pela mente. As nossas dificuldades, os problemas, aquilo que nos tira o sono, o estresse, ele é alimentado, criado e estimulado pela nossa mente. Então percebe, quando eu entendo que todo esse turbilhão sou eu, como é que eu saio disso? É muito difícil, porque como é que eu saio de mim? Agora, se eu compreendo esse conceito básico de que a mente não é quem eu sou, não é o que eu sou, fica mais fácil eu me desapegar dos processos que ela vai alimentando, vai gerando, vai transbordando muitas vezes. Então esse é o primeiro passo para que a gente possa encontrar soluções
para alguns dos problemas, ou muitos dos problemas, eu até ousaria dizer, que nos perturbam. Se você olhar para uma questão, entender essa questão como um problema na sua vida, mas aí você entende que provavelmente esse problema foi criado pela forma como a sua mente lida com o evento, tá? E aí você começa a desmanchar esse problema. Como que a gente desmancha? Primeiro, quais as crenças que eu tenho em relação a isso? O que são essas crenças? São aquelas frases que nós decretamos. Por exemplo, sempre é assim, assim, assim. Nunca é assim, assim, assim. Comigo sempre foi assim. Quando você começa a colocar essas frases em questão, em jogo, a desmanchá-las, você começa a perceber que a grande maioria delas não é verdade. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, quando você percebe que é possível olhar para essa questão, para esse evento, para esse problema, sobre outros ângulos. E aí ele deixa de seguir por caminhos que ele vinha seguindo, sendo alimentado ou transformado em algo maior do que ele é, ou até mesmo você está sofrendo por antecedência, por coisas que não aconteceram. Então, conforme você vai olhando para essa construção que a mente fez, para todo esse material que está em volta daquele evento que você considera problema, você vai diminuindo essa cara que você deu para essa dificuldade, né? Esse peso, você vai diminuindo. E aí, conforme você vai diminuindo isso, você vai percebendo que existem sim outras possibilidades e que aquilo não é tão grave quanto parecia ser. Por exemplo, às vezes tem alguma situação que uma crença que você tem sustenta o impacto desse problema ou a gravidade desse problema. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, em relação ao financeiro, tá? Vamos pegar esse exemplo que a gente está vivendo hoje, de muita incerteza econômica, né? Uma pausa gigante na economia, isso vai desequilibrar vários setores e pode acabar sim afetando a sua vida financeira. E aí, vamos supor que você tem uma crença muito rígida em relação à forma como você paga as suas contas. Não quer dizer que você seja uma pessoa irresponsável, uma pessoa mau caráter, nada disso. Mas você pode ter uma crença que vai definir o seu caráter pela forma como você lida com as suas contas. E pode ser que no momento você não possa, e não só você, muitas pessoas, possam não conseguir cumprir com seus compromissos financeiros diante do caos econômico que nós estamos começando a experimentar. Se você vem para esse desafio, vamos supor alguma dívida, alguma coisa que você tenha, você vem para esse desafio com essa crença, isso vai se tornar um problema gigantesco. Se você vem para esse desafio com a crença de que, bom, infelizmente nós estamos num contexto XYZ e nesse momento, em função de todo o contexto que envolve, você não vai poder arcar com todas as suas contas. E você vai ter que selecionar algumas prioridades, vai ter que negociar outras, vai ter que lidar com isso da melhor maneira possível. Percebe? Nós temos uma situação, um fato, e você está ali livre de qualquer crença densa, pesada, encontrando e buscando uma solução. Agora, se você entra numa questão como essa, com uma crença muito grande de que você não pode fazer isso, de que você, por exemplo, eu não posso jamais ficar devendo. Se eu ficar devendo, isso significa que eu não tenho um bom caráter. Você não está olhando para um contexto, você está indo na onda de uma crença profunda que você construiu dentro de outros contextos. O que acontece? Isso vai se tornar um problema infinitamente maior, ou sim um problema. Enquanto que, por outro ângulo, você estaria passando por uma situação e encontrando soluções na medida daquilo que você consegue dar conta. Claro que sempre tendo o aprendizado, né? Tendo o crescimento diante dos eventos que chegam na nossa vida. Então, esse é um exemplo em relação a uma questão bem atual, que eu acho que, acredito que muitos de nós
podemos passar nesse momento tão desafiador econômico, né? E na saúde também, mas enfim, que vai refletir, que vai encostar na vida financeira de muitos de nós. Então a gente pode pegar esse mesmo olhar e trazer para várias questões da sua vida. Várias questões da sua vida. Quando nós estamos rodando, né, num processo não muito consciente, em que nós acreditamos que todo esse conteúdo mental, ele nos representa, nós podemos nos colocar em situações muito complicadas. A gente pode trazer outros exemplos, por exemplo, futebol, né? Quando o time perde e a pessoa, aquilo desestrutura a pessoa imensamente, porque ela não está vendo que por trás daquele contexto está sendo criada uma ideia, né? Vou dar um exemplo aqui de que ela vence quando o time vence. Então, quando o time perde, isso é um problema muito maior, porque ela tem uma crença ali, ela construiu um mecanismo ali com o time, com o time de futebol, por exemplo, em que ela sustenta a sua validade como vencedora naquele evento. Então, aonde está o problema? Na forma como eu enxergo aquilo. Peguei também outra situação bem banal. A gente pode trazer esse olhar também para os relacionamentos, né? A nossa mente, ela sempre vai construir conceitos e interpretações daquilo que eu vejo em determinado fato, em determinado comportamento. E a partir dessa interpretação, eu passo a ter um problema ou não. Com isso, eu quero dizer, não, a gente não passa por dificuldades. Claro que nós passamos, nós temos muitos enfrentamentos, muitas questões desafiadoras. Mas quando nós olhamos para essas situações e enxergamos que existe por trás da situação em si todo um manancial de crenças, e ali eu citei algumas bem simples, eu começo a entender a quantidade de energia além da necessária que eu desperdiço numa situação, num relacionamento, num desafio, numa dificuldade que eu precise enfrentar. Então, esse aspecto de nós sabermos nos diferenciar da mente, ele é essencial na busca de soluções para a nossa vida. Vamos trazer para o campo dos relacionamentos. Então, se você tem o relacionamento com alguém, você começa a vivenciar muitos problemas nessa relação. É muito importante que você pare e reflita sobre quais crenças estão dando suporte para esses problemas. Como é que você vai descobrir as crenças? Uma boa maneira de descobrir as crenças é você olhar para os pensamentos recorrentes. Dentro dos pensamentos você vai encontrando as crenças. Vamos supor que alguém esteja numa relação e essa pessoa que vivencia muitos problemas na relação, ela tenha crenças muito fortes de baixa autoestima. O que vai acontecer? Como é que são essas crenças? Elas transformam a realidade elas transformam a realidade com essa lente. Então, provavelmente você terá crenças de não merecimento, crenças de menos-valia, uma porção de crenças que transformarão atitudes e acontecimentos dos outros em grandes problemas para você. Você consegue identificar isso? Vamos supor que o tópico seja a questão da autoestima. Então, uma atitude da outra pessoa, ela passa a trazer toda essa carga de crenças e acaba transformando num problema. Por outro lado, que eu não quero dizer que nós não tenhamos que estar atentos, né, a troca dentro de uma relação e se aquilo realmente me incomoda ou não, mas por outro lado, quando eu consigo enxergar isso o mais despojado possível dessas crenças, eu também consigo escolher de forma mais saudável, inclusive para mim. Então, aonde eu veria um problema, muitas vezes eu vou encontrar uma solução, que pode ser até um rompimento, ou não, quando for por outro viés. Então, nesse ponto, nós podemos começar a enxergar o que realmente passa a ser um problema e o que fica no âmbito da solução, de resposta e de lidar com as situações que se apresentam. Isso eu acho que é o grande diferencial
de nós encararmos algo como um problema e encararmos algo como desafiador, que exige de nós um comportamento, uma ação, um olhar, uma percepção. Percebe que só falando assim a gente já vê a diferença de peso que cada uma dessas coisas assume? Então, gente, primeiro de tudo, eu daria uma dica para que você olhasse para a sua vida hoje e conseguisse perceber quais são os problemas de fato que você enfrenta. E olhando para esses problemas, você pudesse ali enumerar, sei lá, 2, 3 problemas que você enfrenta, você pudesse enumerar todas as crenças que sustentam esse problema. Todas as falas e pensamentos que fazem com que esse fato, essa situação se torne um problema. Esse movimento de escrever, ele é muito legal, porque você começa a se colocar na posição de observador dessa mente que passa trabalhando de forma, grande parte das vezes, não consciente, e você começa a observar esse movimento não consciente, e só o fato de você se tornar mais consciente e trazer para uma clareza todo esse emaranhado de crenças que sustentam os seus problemas, você vai vendo que eles vão diminuindo automaticamente só por esse fato. Claro, essa não é a solução ainda. A partir do momento em que você cada vez mais faz isso, você vai se dando conta de que existe algo além da sua mente. E é desse algo além que você vai encontrar, é nesse algo além que você vai encontrar a sua sabedoria e a sua verdadeira essência. Este algo que está além do ego, além dessas visões limitadas. E é fazendo essa ponte entre a nossa vida corriqueira, rotineira, né, que, claro, dá espaço e necessita desses papéis que nós vivemos, né, como profissional, como familiar, como pai, como mãe, como esposa, como amigo, enfim, esses papéis, eles vão se contatando com essa essência divina que nos compõe. E a partir do momento em que nós começamos a contatar com essa essência, que surge cada vez mais nítida nesse movimento de observação, de separação, de que a mente é um instrumento e nós somos além da mente, nós estamos por trás de tudo isso, nós vamos conseguindo minimizar esses problemas e passamos a encontrar soluções, passamos a encontrar respostas que surgem do nada. Sentimentos que vêm para aliviar, sentimentos que vêm para acalmar o nosso coração. Então eu quero encerrar com a frase do Einstein, que diz assim, uma frase muito famosa dele, que diz assim: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. É preciso ir mais longe. Eu penso várias vezes e nada descubro. Deixo de pensar. Mergulho em um grande silêncio e a verdade me é revelada. Esse grande silêncio que ele fala, esse grande gênio da nossa era, esse grande cientista, esse silêncio que ele fala é o caminho de contato com essa sabedoria inata que todos nós temos. E esse estado de consciência é essa percepção de que nós não somos essa mente incessantemente pensante, que vai construindo estruturas sem que nós estejamos conscientes dela, é algo que funciona à revelia, ela vai continuar funcionando. E quando nós deixamos de focar nisso, porque a mente continuará pensando, nós deixamos de focar nisso e nos concentramos nesse silêncio, Perdão, entrou uma ligação aqui, eu esqueci de colocar no não perturbe. Esse silêncio, gente, que eu estava falando, ele é justamente esse aspecto nosso que é capaz de olhar para a mente. Então também é possível que nós possamos desmanchar nossas crenças em relação a esse silêncio. A expectativa que nós temos de que a nossa mente, ela pare de fazer algo que é natural para ela, que é construir esse monte de crença, associar muitos pensamentos e levar as coisas assim num ritmo acelerado. Esse é o processo da mente. Mas quando nós percebemos que existe esse eu
por trás de tudo isso, nós conseguimos acessar esse silêncio, que é o silêncio que observa. E aí muitas respostas vêm, porque elas não vêm mais desse emaranhado da mente. Nós começamos a captar essas respostas de um estado de consciência muito mais profundo, muito mais essencial em nós. E aí sim nós passamos a utilizar a mente como uma ferramenta para colocar isso em prática. Então fica essa dica de exercício, que a gente possa olhar para a nossa vida hoje e perceber que problemas eu tenho hoje e o que sustenta esses problemas, que pensamentos, que crenças, que frases, que decretos que eu fiz que sustentam esses problemas e tornam essas questões, essas dificuldades, problemas maiores ainda. Presta atenção, vê aí o que aparece para você. Se quiser deixar nos comentários alguns problemas, a gente pode olhar para isso junto, podemos trabalhar elaborando uma percepção, né, mais nítida do que está por trás de tudo isso. Então, gente, fiquem atentos. Você não é a sua mente. Você está por trás da sua mente. Você é muito mais, infinitamente mais que a sua mente. Uma maravilhosa semana de muitos insights, de muita luz, muito amor, muita fluidez nas nossas vidas. Até a próxima. Namastê.